Eu saúdo a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estaremos aqui compartilhando a palavra de Deus que está escrita no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Lembra-te do teu Criador. Deus colocou em meu coração esta palavra para trazer para você que você venha observar os dias que você tem vivido. Aqui, o rei Salomão, inspirado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele deixa este conselho que é tão importante e na atualidade da vida que nós estamos vivendo, devemos estar observando esta mensagem e aplicando em nós, para que nós não venhamos a passar por esses dias, chegar à velhice e ficarmos tristes, descontentes por não ter feito a coisa certa. Nós vemos que uma observação antes aqui de estarmos falando desta passagem, mas sim atrelado à mesma, nós vemos que vivemos dias trabalhosos, aonde a correria, a busca do sucesso, a busca de vencer na vida, o ego, o colocar o homem no centro das coisas, tirou-se a atenção a ser dada a Deus e até mesmo o compartilhar com o nosso irmão, com o nosso pai, com nossa mãe, irmãos. Vivemos dias que, quando marcamos uma reunião, ou uma festa, um evento, um encontro, nós nos cumprimentamos com um sorriso quando chegamos. Mas no decorrer do evento, somos envolvidos em estar dando atenção à rede social, à internet. Desligamos daquele encontro e ficamos ali neutralizados por esta busca de informação e esquecemos que a vida realmente, para ser vivida, tem que estar envolvida em outras vidas presentes, compartilhando ideias, conversas, e isto não se acontece mais. As pessoas se isolam, cada um no seu celular. Pode ser qualquer encontro, até mesmo um jantar, um almoço, um churrasco. E ali acaba-se o evento e nem se despede um do outro. Vivemos uma frieza de relacionamento. E nós aqui somos advertidos a ter um relacionamento com Deus. Com Deus, então, quando falamos assim, pior ainda, esquecemos-se de Deus nas nossas orações, nas nossas atitudes, no temor, sabendo que a vida tem limite, tem coisas que eu não posso fazer, isto porque Deus, Ele não concorda, e nós saímos da fonte, e esta fonte é Deus, e nós temos que copiar o nosso Deus, e agradá-lo naquilo que Ele quer que façamos, mas ignoramos com a correria do dia a dia e não damos atenção até mesmo ao próprio Deus. Então, aqui nós vemos o rei Salomão, que ele viveu isso, ele viveu de tudo que ele queria, com grande guloseima, com grande apetite, ele buscou a ter, mas na velhice ele tem a revelação que tudo é vaidade, que tudo passa, e que temer a Deus e guardar os ensinos, a palavra de Deus, é a coisa mais importante, porque depois da morte segue-se o juízo. Vamos estar lendo a palavra, e o que Deus nos der para compartilhar, estaremos compartilhando. Diz assim o versículo 1: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude,
antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais digas, não tenho neles contentamento. Você acabou desperdiçando a sua saúde, o seu ganho. Hoje você já está com idade e você já não tem saúde pela extravagância, porque não teve cuidado. Você também não guardou como José em depósito. Hoje você vive somente do salário mínimo. Você está velho, está dizendo: muito ganhei, mas eu não soube guardar. Também, em relacionado à vida espiritual, eu tive a chamada para fazer a obra, mas não a fiz como deveria fazer. Já estou velho, não consigo mais realizar a obra de Deus. É uma observação que devemos ter para que em tempo oportuno venhamos andar no caminho correto que é proposto por Deus a cada um de nós. Versículo 2, antes que se obscureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e as nuvens tornem a vir depois da chuva. O que quer dizer? O tempo bom vai passar, e passa tão rápido, e logo vem o tempo de chuva. Tempo de chuva significa que você não pode sair. Você precisa, se você quiser dar um passeio, você precisa de alguém te dar a mão para te levar. Você já não está com condições de sair em tempo de chuva. E agora encontrar esta pessoa para te dar a mão está sendo difícil. Os filhos não querem dar as mãos aos pais para ir passear, para ir à casa de Deus, porque eles estão tomados também por uma obsessão de fazer somente aquilo que eles querem. Nós vivemos isto, é uma dura realidade. A educação, ela está escassa. Versículo 3, quando tremeram os guardas da casa e se escureceram os homens, e se encurvaram os homens fortes, e cessaram os moedores, que já diminuíram, e se escureceram os que olham pelas janelas. Aqui é figurativo. Esses guardas da terra que tremem são as pernas do homem que com a velhice já não sustenta o corpo. Aqui fala encurvar os homens fortes, é que a sua coluna já não te dá aquela condições de você andar retinho, com uma grande posição, você já está andando curvado. Os moedores, seus dentes já não existe mais a quantidade certa para você mastigar, triturar o alimento. E escureceram os que olham pela janela. Sua vista já não é mais aquela vista. Você depende de óculos, e até o óculos agora já não lhe dá suporte de você enxergar. Que está falando que isso aqui todos que viverem até a velhice, acontecerá isso. Então é necessário que aproveitemos todos os momentos da nossa vida com sabedoria, respeitando uns aos outros, mas sabendo aproveitar os dias, dando atenção, porque aquilo que nós plantamos é o que nós vamos colher. Diz o versículo 4, e as portas de fora se fecharão pelo ruído do som do moedor. Aqui as portas de fora são seus ouvidos. Você já vai não escutar tão bem. E se levantará a voz das aves, o ruído das aves cantando, você já não vai ter a nitidez. Qual é o pássaro que está cantando? Você já não entende mais. Você vai perdendo a lucidez. Versículo 5, quando também temerão o que é alto, você já não sobe uma escada, você já evita, porque você não tem mais domínio sobre o seu corpo. E os temores no caminho, diz mais, você não andará bem mais, você terá que ter auxílio, pois você pode escorregar e você fatalmente, se cair, seus ossos, para ser recuperado, é muito mais difícil pela velhice que ele é apresentado. E florescerá a amendoeira, e se agravará os gafanhotos, e se perderá apetite. Isso tudo acontece com a pessoa de idade. Perde o apetite,
Você já não é aquela pessoa que se alimentava como antes, porque se vai o homem e a sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Viu? Então o que acontece? Tudo passa, mas há uma casa eterna. Essa casa é no céu e outra casa é no inferno. A palavra às vezes é difícil de ouvir, inferno, mas quem não voltar-se para Deus no temor, não se voltasse para Deus na fé em Cristo Jesus, porque Ele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que não voltar no temor, que é obedecer a palavra de Deus, o que lhe restará é o inferno. Deus não fez o inferno para os homens, e sim para Satanás e os seus anjos decaídos. Mas quem não voltar-se para Deus, quem não se voltar-se para Deus, não se volta para a vida. Então observe bem que você deve lembrar do Criador. E lembrar do Criador na pessoa de Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa passagem em Eclesiastes está falando da vida terrena e também da vida eterna. Por isso que nós queremos não refutar nenhuma palavra, nada do que está aqui na palavra de Deus será tirada. Estamos aqui buscando falar da palavra de Deus para aquele que está agora nos ouvindo acerca desta observação, desta atenção que devemos dar. Versículo 6, antes que a cadeia de prata se rompa e se quebre o copo de ouro e o cântaro se quebre junto à fonte e a roda se quebre junto ao poço. Tudo isso se retrata o corpo humano, que nas suas últimas instâncias vai se desgastando. E aí vai se desgastando ao ponto do versículo 7 confirmar o que acontece. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte para Deus que o deu. É interessante que o corpo humano foi feito do pó da terra, e quando o homem morre, ele volta para o pó. Entretanto, o espírito que Deus assoprou em nossas narinas, ele volta para Deus. Mas há uma necessidade de nós sabermos que esse espírito voltando para Deus é aquele que está em Deus. Está em Deus. Esses são os redimidos. Agora, aqueles que não é redimido, será lançado no inferno. Então é necessário uma vida de fé, uma vida em Cristo Jesus, a qual nós venhamos lembrar dele. Muitas pessoas pensam que depois da morte, a pessoa tem como se regenerar, mas a regeneração é feita pela fé em vida em Cristo Jesus. Então é necessário que você venha lembrar de Deus em vida. Há pessoas que quando perde seu pai, sua mãe, sua avó, ali então, no dia do sepultamento, tem aquele choro, planteia, faz aquela coisa toda, mas quem conhece a vida daquela pessoa que está ali chorando copiosamente, sabe que aquilo ali é uma cena, porque em vida não visitava seu avô, não visitava sua avó, não visitava seu pai, não dava atenção, era mal criado, não respeitava, xingava, e ali fica fazendo aquilo tudo, não adianta mais. Assim a salvação, se você achar que depois da morte vai adiantar você fazer alguma coisa, não vai adiantar. Tudo tem que ser feito em vida, em tempo oportuno, e você tem tido esse tempo oportuno. Então ligue para o seu pai, ligue para a sua mãe, para que as pessoas que estão em sua volta, e dedique sempre um bom dia, um excelente dia. E se estiver precisando de ajuda, vai lá, socorre, ajuda, dá atenção, porque isso são sementes que você vai colher no futuro, na sua velhice também. Pessoas, Deus vai usar pessoas
conhecidas e desconhecidas, que vão lhe dar atenção, porque você plantou atitudes corretas. Olha como é profundo este ensino extraído do livro de Eclesiastes, que é a palavra de Deus. E além de tudo, quanto mais sábio o pregador, mais prosseguiu ensinando o povo o conhecimento e dando atenção, esquadriando e compondo muitos provérbios. O pregador ele vai sempre instruindo, mostrando, mas é interessante que o pregador, o conhecimento de Deus, ele tem que ser através do Espírito Santo, tem que ser através da palavra de Deus. Aí sim este conhecimento é um conhecimento verdadeiro, porque muitas pessoas acham que em si carregam o conhecimento dele próprio, mas nós sabemos que todo conhecimento próprio do próprio homem, sem ter base na Escritura Sagrada, ele não é um conhecimento que atinge profundamente e ao ponto de realmente recuperar as pessoas, porque só através do conhecimento da palavra de Deus, que é a única palavra que tem vida, você unindo esse conhecimento ao seu conhecimento, terá resultado para ajudar, auxiliar as pessoas, porque você vai colocar Jesus Cristo na frente de todos os assuntos, de todas as conversas, e elas terão sentido e recuperará as pessoas que derem crédito. Diz o versículo 10, o pregador procurou achar palavras agradáveis e escritas com retidão, palavras de verdade. Diz o versículo 11, as palavras dos sábios são como aguilhões, como pregos fixados pelos mestres da congregação que nos foram dadas pelo único pastor. Estas são as palavras das quais podemos depender, são chamadas palavras dos sábios, são determinadas assim nos livros de Provérbios e Eclesiastes. Hoje estas palavras vão de Gênesis a Apocalipse. Ela começa com o princípio de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e termina com as palavras: e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Apocalipse capítulo 22, versículo 21. Então essas são as palavras que trazem vida. É a palavra de Deus. Então o pregador, aquele que ensina, hoje nós vemos aí muitos aí cold, né? São aqueles ensinadores que ensinam, que falam, mas eles só falam coisas boas que as pessoas querem ouvir. Mas se você viver e sabe disso, que a vida existe luta, existe dificuldade, existem momentos difíceis. E isso eles não mostram. Eles não mostram as coisas que são as verdades. Se a pessoa quer conquistar algo, tem um processo para conquistar. Eles mostram logo a conquista. E isso, muitas pessoas correm para eles e dão ouvido e crédito. É interessante que Jesus, ele falou sobre o céu, mas ele falou mais sobre o inferno. Jesus mostra para nós as coisas que nos prejudicam de tal forma, com mais ênfase, para que nós venhamos fugir delas e correr para aquelas que nos favorecem. O ser humano, ele busca palavras que trazem um amassagear de ego, de um bem-estar ao ouvir, mas nada que confronta seus erros, nada que confronta, nada que possa dizer para ele: você tem que fazer assim, você tem que andar assim, você tem que renunciar, você tem que obedecer. Quando fala isso, muitos não gostarão de ouvir. É interessante que a Bíblia Sagrada, diferente desses ensinadores, ela traz todo o ensino com primazias, com essência, trazendo o resultado da bênção, mas a cobrança de como fazer, a obediência de como andar, o período que você vai ter que andar para conquistar, o suor que você vai ter que deixar. É interessante que Jesus falou: com o suor do teu rosto comerás o pão. Ele diz que com dores a mulher terá parto. Ele nunca escondeu, ele sempre mostrou o próprio Deus, a verdade. Por isso que a Escritura Sagrada,
ela sim é a fonte da verdade, e não esses mentores que trazem aí conselhos mostrando só o lado bom. E quando essas pessoas têm decepção indo através desses homens, muitos tiram a vida, muitos não têm estrutura para segurar um momento de crise, um momento de dificuldade, um momento de tempestade. Nós vemos que Jesus Cristo pediu que os discípulos entrassem no mar, fossem no barco e uma tempestade se levantou. Jesus não, ele permitiu a tempestade. Ele não tirou aqueles discípulos daquela rota. Eles precisavam aprender a ter fé. Então você vai viver momentos difíceis para, com a experiência, você ganhar, então, ter com a experiência a esperança da vitória. E aí você, então, depois que você passa a ter experiência, você passa a dar valor. Quando você passar por uma outra situação difícil, você já tem experiência. Por isso que os momentos difíceis da vida são importantes para o homem, e a Bíblia Sagrada, ela mostra com clareza tudo isto. Vamos concluir aqui as principais obrigações do homem. O fim de todo o discurso ouvido é este. De tudo que nós falamos aqui, o fim desse discurso, a conclusão é esta: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Viu? Então, feliz é o homem que teme a Deus. O homem que teme a Deus é um homem que sabe que existe limite. Aqui eu posso, aqui eu não posso, aqui eu paro. Até em relação aos prazeres, desejos. Tal desejo eu tenho, posso realizar. O desejo de ter uma casa, vou construir uma casa. Desejo construir um comércio. Eu desejo ir à pescaria. Eu desejo fazer tal festa. Então são os desejos que você pode realizar com cautela, tendo uma boa administração. Mas existem desejos que são carnais, que trazem prazer para a carne, mas são pecado. Então ali você vai criar um limite e dizer: isso eu não posso fazer, porque eu agora sirvo ao Senhor Jesus Cristo e eu tenho o temor de Deus. Aí você ali para e dali para lá você não passa. Isso é uma vida de temor. Versículo 14, para terminarmos. Porque Deus trará toda a obra, o julgamento, o qual se fará sobre tudo o que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Então, tudo que o homem fizer está anotado no livro de Deus, e Deus vai trazer essas anotações para estas pessoas. Eu creio que em Cristo Jesus, quem está em Cristo Jesus e que abandonou a prática do velho homem, essas anotações das coisas erradas, e eu falo com base bíblica, elas são apagadas pelo sangue de Cristo. A culpa, o erro, tudo que você fez, se você agora está vivendo no temor de Deus, você reconheceu Jesus como Salvador, essas anotações são apagadas, porque o sangue de Cristo nos purifica, né? E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Então nós temos base para falar, extraída da Bíblia Sagrada, que aqueles que estão em Cristo Jesus, o que a pessoa fez de errado, ele recebe absolvição através do sangue. Ele só deve viver uma vida dali para frente com temor a Deus, não repetindo mais aquelas coisas erradas que ele praticava. Mas aqueles que não buscarem estar em Cristo Jesus, crendo na purificação, na remissão através do sangue de Cristo, essas anotações, elas continuam até o juízo final. Então vocês fiquem com esta palavra, medite na palavra do Senhor, dê mais atenção aos seus familiares, seus amigos, e principalmente volte sua atenção para Deus, porque o tempo do fim está próximo. Jesus está às portas para vir buscar a tua igreja, e há uma promessa para a sua vida de salvação, de vida eterna, aonde não há dor, tristeza, decepção, só há alegria. Jesus comprou este reino para nós quando ele morreu na cruz, em meu e seu lugar, e ele nos deu
essa oportunidade pela graça. Aproveite que a porta da graça está aberta e vive cada dia, cada momento, como diz o título, lembrando do teu Criador. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.